Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 3. Se um homem se divorciar da sua mulher e depois da separação ela se casar com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Contudo, você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? E declara o Senhor: levante os olhos para as colinas áridas e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? Como um nômade no deserto, você se assentou à beira do caminho, à espera de amantes. Você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Todavia, apresentando-se declaradamente como prostituta, você se recusa a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? O teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel a infiel? Subiu em todo monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante a fim de prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. Por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é mais justa do que Judá, a traidora. Vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Reconheça, porém, o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos debaixo de toda árvore verdejante e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o marido de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com conhecimento e entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais: a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão a sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época, chamarão Jerusalém de o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação do seu coração para fazer o mal. Naqueles dias, o povo de Judá caminhará com o povo de Israel, e juntos voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse: com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e daria uma terra desejável a você, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria pai e que não deixaria de seguir-me. Mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó povo de Israel, declara o Senhor. Ouve-se um choro nas colinas áridas, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes são um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel.
Desde a nossa juventude, a vergonha tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje. E não temos obedecido ao Senhor, o nosso Deus. Jeremias, capítulo 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, declara o Senhor. Se você afastar para longe da minha face os seus ídolos repugnantes e não se desviar, se você jurar, tão certo como vive o Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrem os seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Circuncidem-se para o Senhor, removam o prepúcio do seu coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam: toquem a trombeta por toda esta terra. Gritem bem alto e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas. Ergam o estandarte em direção a Sião, fujam sem demora em busca de abrigo. Porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. As suas cidades ficarão em ruínas e desabitadas. Por isso, vistam-se com pano de saco, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, declara o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Então eu disse: ah, soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando a espada está na nossa garganta. Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante que vem das colinas áridas do deserto sopra na direção do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Vejam, ele avança como as nuvens. Os seus carros de guerra são como um furacão, e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Ouve-se uma voz proclamando desde Dan, e desde os montes de Efraim se anuncia calamidade. Relatem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. Um exército sitiador está vindo de uma terra distante, dando o seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. A sua conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo! Ele atinge até o coração. A minha angústia, eu me contorço de dor. Oh, a agonia do meu coração! O meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta. Ouvi o grito de guerra. Desastre após desastre foi proclamado. Toda a minha terra foi devastada. Em um instante, as minhas tendas foram destruídas. E os meus abrigos, em um momento. Até quando verei o estandarte levantado e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo. Eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do ardor da sua ira. Assim diz o Senhor: toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente.
Por causa disso, a terra ficará de luto, e o céu em cima se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. Quando se ouvem os cavaleiros e os flecheiros, todos os habitantes da cidade fogem. Alguns vão para o meio dos arbustos e outros escalam as rochas. Todas as cidades são abandonadas e ficam sem habitantes. O que você está fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de escarlate e se enfeita com joias de ouro? Por que você pinta os olhos? Você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar a sua vida. Ouvi um grito, como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da filha de Sião, que ofegante estende as mãos, dizendo: ai de mim, estou desfalecendo. A minha vida está nas mãos de assassinos. Jeremias, capítulo 5. Percorram as ruas de Jerusalém, observem com atenção, procurem nas suas praças. Se puderem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade, então eu perdoarei esta cidade. Embora digam: tão certo como vive o Senhor, ainda assim juram falsamente. Senhor, não é a fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e recusaram arrepender-se. Pensei: eles são apenas pobres e ignorantes, porque não conhecem o caminho do Senhor, as ordenanças do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as ordenanças do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo do deserto os destruirá, um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Por que eu deveria perdoar você? Os seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as necessidades deles, cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Declara o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Subam por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque o povo de Israel e o povo de Judá foram totalmente infiéis a mim, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: ele não vai fazer nada. Nenhum mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso, aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porque falaram essas palavras, farei que as minhas palavras na sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacar você, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como um túmulo aberto. Todos eles são guerreiros. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos. Devorarão os seus filhos e as suas filhas. Devorarão as suas ovelhas e os seus bois. Devorarão as suas videiras e as suas figueiras. Destruirão à espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. Quando perguntarem: por que o Senhor, o nosso Deus, fez tudo isso conosco? Você lhes dirá: como vocês me abandonaram e serviram a deuses estrangeiros na terra de vocês, assim, agora, servirão a estrangeiros em uma terra que não é de vocês. Anunciem isto aos descendentes de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isto vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Declara o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar,
mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem um coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos agora o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas fixas da colheita. Contudo, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como em um esconderijo de caçadores de pássaros que preparam armadilhas para capturar gente. As suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. Assim eles se tornaram poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Declara o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam em proveito próprio. E o meu povo gosta dessas coisas. Todavia, o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Novo Testamento. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.